Olá, meus amigos e amigas, seguidores do canal Perspectiva Jurídica. Eu sou o professor Alisson de Souza Dias e estou hoje aqui para estudar com vocês alguns temas selecionados sobre direito processual civil para o projeto OAB Sem Drama do nosso canal. Então, pessoal, antes de mais nada, de apresentar os temas que vamos trabalhar ao longo dessa aula, gostaria de me apresentar melhor. Sou professor de Direito Processual Civil e Direito Processual Coletivo e também, assim como as professoras Manuela e Débora, tenho um projeto na internet de divulgação, difusão dos estudos sobre o ramo do direito em relação ao qual eu resolvi me dedicar academicamente, que é o direito processual. Portanto, eu gostaria também de convidá-los a conhecerem o projeto O Processualista, que é um projeto que eu venho desenvolvendo já há algum tempo e que também envolve desenvolvimento de temas num blog www.uprocessualista.com.br, um canal do YouTube, canal O Processualista, uma página no Facebook, além também de um perfil no Instagram. Então, para vocês que queiram aí reduzir um pouco esse drama, esse momento dramático que vem vivendo ao longo da preparação para o exame de ordem, eu convido a vocês todos a complementarem os estudos que já fazem pelo canal Perspectiva Jurídica com o projeto que eu também venho desenvolvendo e agradeço aqui mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês um pouco mais sobre o nosso direito processual civil. Bom, em um primeiro momento eu separei aqui para que nós possamos estudar alguns temas, um top 15 de direito processual civil, que vai envolver a abordagem, inicialmente, das normas fundamentais do direito processual civil brasileiro. Num segundo momento, nós vamos abordar a aplicação das normas processuais, depois, critérios de competência e as causas de prorrogação, honorários advocatícios, gratuidade judiciária, litisconsórcio e intervenção de terceiros, é um tema que tem uma incidência muito grande nos exames da ordem, negócios jurídicos processuais, que é uma temática que já vinha sendo trabalhada na legislação processual anterior e que foi potencializada com o nosso novo código, os prazos processuais, que é também uma temática muito incidente no exame da ordem, petição inicial, audiência de conciliação e mediação ou mediação, que é, dentre os vários temas que sempre estão caindo na prova da OAB, um dos que mais caem. Tutelas provisórias também é um tema que tem uma incidência muito grande. Distribuição do ônus da prova, coisa julgada e, por fim, nós vamos fazer uma abordagem sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, vamos iniciar nossa temática com as normas fundamentais do processo civil brasileiro. O Código de Processo Civil, do artigo 1º ao artigo 12, ele estrutura e busca espelhar as normas constitucionais que fundamentam o processo no campo da legislação infraconstitucional. O que o Código de Processo Civil de 2015 buscou realizar ao prever essas normas fundamentais, foi uma sintonia fina com a estrutura constitucional do processo que nós temos lá desenhada pela Constituição de 1988. Então, o primeiro tema que nós vamos ver aqui é em relação ao artigo 1º, que trouxe a chamada constitucionalização do direito processual. Apesar de alguns doutrinadores dizerem que essa constitucionalização ela aconteceu pelo simples fato e pelo simples advento da Constituição de 88, que consagrou lá diversos princípios do direito processual. Muitos autores, como por exemplo Fred Didier Júnior, vêm defendendo a importância da consagração desses dispositivos na legislação infraconstitucional, porque ampliaria a possibilidade de discussão desses temas em sede recursal. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 1º do Código de Processo Civil, que diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais
estabelecidos na Constituição de 88. Este artigo 1º, portanto, ele realiza o que nós sempre buscamos, que é a aproximação entre a Constituição e o processo, uma efetiva reverência feita pela legislação infraconstitucional em relação às normas fundamentais do processo previstas na Constituição de 88. Um segundo dispositivo importante para nós estudarmos nessa fase inicial diz respeito ao artigo 3º, que é aquele artigo que consagra lá o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e ele tem algumas pequenas modificações que impactam nos nossos estudos. A primeira modificação que nós podemos perceber com o artigo 3º do Código de Processo Civil é que ele diz que a lei não excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. E o que acontece é que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 35, ao consagrar esse mesmo princípio, ao invés de utilizar apreciação jurisdicional, utiliza apreciação do Poder Judiciário. E apesar dessa sensível modificação que é feita na redação do dispositivo do Código de Processo Civil, nós temos um certo impacto, principalmente doutrinário, em relação ao que se entende por jurisdição. Isso porque, com os meios alternativos, os equivalentes jurisdicionais, nós tivemos a introdução no nosso sistema de diversas técnicas, diversos procedimentos que buscam permitir que as partes solucionem seus problemas jurídicos por outros meios que não aquela jurisdição convencional fornecida pelo Estado. E eu digo isso porque o artigo 3º, ao consagrar e permitir a aplicação dos chamados meios alternativos de solução de conflitos, ele ampliou a ideia do que nós entendemos por jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça, em alguns dos seus julgados, vem reconhecendo, por exemplo, que a arbitragem, que seria um equivalente jurisdicional, um meio alternativo de solução de conflitos, seria ou teria a natureza de jurisdição, assim como a jurisdição convencional que nós aplicamos por meio do processo. Então, nós temos já esse entendimento crescente na jurisprudência, apesar das críticas doutrinárias, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a arbitragem seria uma forma, uma modalidade de jurisdição ao lado daquela jurisdição convencional que nós estamos acostumados, que é aquela fornecida e desenvolvida pelo Estado. E uma segunda questão importante também diz respeito aos parágrafos 2º e 3º deste dispositivo legal do Código de Processo Civil, que vem a consagrar o chamado princípio ou postulado da primazia da solução dos conflitos por autocomposição. Isso significa que hoje, nos procedimentos jurisdicionais, todos os envolvidos devem estimular a que as partes busquem meios alternativos para a solução dos seus conflitos. Como o Poder Judiciário, a partir daquelas ondas de acesso à justiça, começou a ter dificuldades em relação ao altíssimo volume de demandas que ingressavam para serem apreciadas pelos magistrados, pelo Poder Judiciário em geral, nós tivemos aí uma necessidade de buscar alternativas. E essas técnicas, como a mediação, a conciliação e a própria arbitragem, sobre a qual eu acabei de falar, são estimuladas agora, principalmente a conciliação e a mediação, por meio do Código de Processo Civil. Nós vamos ver mais adiante, principalmente quando formos trabalhar com a audiência de conciliação ou mediação, que existe um estímulo muito grande a essa busca por soluções alternativas, e o artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, veio exatamente para poder potencializar essas ideias de buscas de meios alternativos e de estímulo de soluções por meios consensuais de conflitos. Então, num segundo momento, essas são as normas que nós trabalharemos mais adiante, principalmente no campo da audiência de conciliação ou mediação. O artigo 4º
que é o próximo tema que nós vamos trabalhar, ele consagra o que a doutrina vem trabalhando como princípio da primazia do julgamento do mérito. Então, no artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, nós temos lá a primazia da solução por autocomposição, esse incentivo que deve ser dado a todos os envolvidos no processo. E no artigo 4º, nós já temos o princípio da primazia do julgamento do mérito. E esse dispositivo legal, ele nos diz o seguinte: sempre que for possível, e essa é a razão jurídica por trás do dispositivo, sempre que for possível alcançar um julgamento do mérito, saltando ou relevando ou corrigindo, saneando eventuais vícios formais que não atinjam a estrutura nuclear do processo, então nós devemos privilegiar o julgamento do mérito. É por isso que nós temos sempre, a todo momento, ao longo do regramento do Código de Processo Civil, normas que determinam o saneamento de vícios para se evitar que o procedimento ele seja extinto sem resolução do mérito. E o artigo 4º ele consagra o princípio que orienta todas essas demais normas que buscam atingir a essa finalidade. Posteriormente, nós teremos o artigo 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação. E eu coloquei entre parênteses, para que vocês possam acompanhar também, que o artigo 6º, ao exigir posturas cooperativas entre todos aqueles que participam do processo para permitir que se alcance uma solução de mérito justa e em tempo razoável, ele acaba implantando no nosso sistema o chamado modelo cooperativo, o que Dierle Nunes trabalha como um modelo comparticipativo de processo e que estrutura a sua ideia de policentrismo processual. Por este princípio, pessoal, nós vamos trabalhar a seguinte ideia. Durante muito tempo, e a teoria do processo como relação jurídica sempre trabalhou essa ideia, as partes eram vistas como meras coadjuvantes da atuação do juiz. Se vocês observarem na doutrina, muitos autores vão dizer que as partes mantêm em relação ao juiz uma posição de subordinação, o que não pode mais ser admitido com base no nosso modelo processual constitucionalizado de processo, e o princípio da cooperação ele vem para afastar de vez essas concepções já superadas no campo do direito processual. Isso porque, se a Constituição Federal ela consagrou que nós estamos em um Estado democrático de direito e que todo o poder emana do povo, sendo a jurisdição uma manifestação do poder do Estado vinculada à sua soberania, nada mais adequado do que assegurar a todos os cidadãos, a todas as pessoas que vivem nesse Estado, quando acessarem a justiça, a possibilidade de influenciarem no seu resultado, de participarem efetivamente da construção das decisões. E o artigo 6º, trazendo o princípio da cooperação, ele fecha de vez com essa ideia que nós precisamos trabalhar de um modelo comparticipativo, em que o juiz não está mais acima das partes de modo autoritário, de modo fechado, de modo a simplesmente impor a sua visão dos fatos e dos fundamentos que lhe forem apresentados para chegar a uma solução. As partes agora são colocadas como coautoras do provimento final, como corresponsáveis pela estruturação da solução para o seu problema, e é isso que nós vamos trabalhar, e é essa a alma do Código de Processo Civil de 2015. Adequar e alinhar o direito processual, e mais que isso, o processo civil, às disposições e ao modelo democrático que a Constituição implantou no nosso país. E para finalizar, nós vamos trabalhar aqui com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vão dizer basicamente o seguinte, vejam só. O artigo 9º diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
E o dispositivo legal, ele traz ali no seu parágrafo único as hipóteses que excepcionam essa situação. Por exemplo, a concessão de uma tutela provisória, liminarmente, ela pode excepcionar essa oitiva prévia da parte exigida pelo artigo 9º. E o artigo 10, que diz que o juiz, mesmo nas situações em que lhe seja atribuída a função de julgar de ofício, ainda assim ele deve previamente abrir vista às partes para que elas possam se manifestar. Os artigos 9º e 10, pessoal, eles vão trabalhar aqui com a nova perspectiva do princípio do contraditório. Isso significa que nós não podemos mais, principalmente a partir da Constituição de 88, e com o reforço trazido pelo Código de 2015, trabalhar com o princípio do contraditório em bases meramente formalistas, formais. Isso porque, durante muito tempo, este princípio fundamental do processo, ele foi entendido como uma exigência de ciência necessária aos envolvidos sobre os acontecimentos que vinham sendo desenvolvidos no procedimento, e diante dessa ciência necessária, essas partes deveriam ter a oportunidade de se manifestarem sobre o conteúdo do processo. Mas nada existia em termos jurídicos e em termos legais que lhes assegurasse a efetiva influência sobre o resultado do processo e, mais do que isso, que os fundamentos utilizados em um pronunciamento do juiz deveriam ser fundamentados em prévias alegações e discussões estruturadas pelas partes. Então, o princípio do contraditório, ele deixa essa estrutura formalista que sempre foi trabalhada no direito processual brasileiro e assume agora uma conotação materialista, substancial, que busca a efetividade desse princípio constitucional do processo. Então, hoje nós não mais temos um binômio no princípio do contraditório. É ciência necessária e reação possível. Hoje nós precisamos estudar o princípio do contraditório, além dessa dupla formação, ciência, reação, também com poder de influência, poder faculdade, né, aqui entendido como faculdade, poder faculdade de influência e não surpresa. Essa, portanto, é a estrutura do princípio do contraditório que nós vamos trabalhar. Alguns autores costumam indicar que nós temos, dentro dessa formatação do princípio do contraditório, a ciência necessária, a reação possível, o diálogo e o poder de influência, o poder faculdade de influência. Outros autores acrescentam, além do poder de influência e dessa participação, dessa dialogicidade, a não surpresa que é trabalhada aqui no artigo 9º e também no artigo 10. Então, pessoal, lembrem-se disso. O princípio do contraditório, eu estou desenvolvendo esse tema de forma um pouco mais ampla, porque é um princípio muito importante do direito processual e como ele vem sofrendo essa modificação na sua estrutura, seja em âmbito doutrinário, em âmbito legal e principalmente em âmbito jurisprudencial, é importante que vocês saibam porque esses dispositivos eles têm sido cobrados nos exames da ordem. Então, num segundo momento, agora, nós já vamos trabalhar com o próximo tópico, aquele era o primeiro, a aplicação às normas fundamentais do direito processual brasileiro, e agora o nosso segundo tópico aqui desse top 15 é a aplicação das normas processuais. E nesse campo, pessoal, nós vamos trabalhar basicamente com a interação de normas processuais no tempo. Como que nós vamos aplicar essas normas a partir de sucessão dessas leis que regulamentam procedimentos e questões processuais, quando nós já tivermos, por exemplo, um processo em andamento? Será que as novas normas, elas vão se aplicar, elas terão incidência sobre procedimentos que já estão em andamento? É isso que nós vamos ver a partir deste momento. E as normas que regulamentam essa parte estão lá
nos artigos 13 e 14 do Código de Processo Civil. Então, regra geral, que nós não podemos nos esquecer, é a da irretroatividade das normas processuais. Ou seja, a norma processual civil, ela não pode ser aplicada a fatos que ocorreram, fatos jurídicos processuais, no caso, que ocorreram antes do início da sua vigência, observando-se sempre, é claro, aquelas diretrizes gerais que são trazidas lá pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Um segundo ponto deste tópico se refere ao princípio da imediatidade e à teoria do isolamento dos atos processuais. Essa questão é muito importante porque ela vai trabalhar, ali no contexto do artigo 14 do Código de Processo Civil, com a aplicação das novas normas processuais aos procedimentos pendentes e, mais do que isso, ela vai trabalhar com o princípio da imediatidade e com a teoria do isolamento dos atos processuais. São dois temas muito importantes para o exame de ordem e que vão trabalhar aqui com a aplicação das normas processuais. Bom, sobre o princípio da imediatidade, de acordo com ele, a norma processual civil, ela se aplica imediatamente, diretamente aos feitos, aos procedimentos que ainda estiverem em tramitação, mas relativamente aos atos ainda não praticados. Portanto, o princípio da imediatidade, ele nos traz a ideia de que entrou em vigor a norma processual, ela passa a valer para aqueles processos novos, logicamente, e para aqueles processos que ainda estão em tramitação, mas apenas em relação aos atos jurídico-processuais que ainda não tiverem sido praticados. Tá? Então, o artigo 14, num primeiro momento, trabalha com a imediatidade. E essa imediatidade nós podemos ver aqui, pelo artigo 14, e também ela tem uma relação muito importante com o artigo 1046 do Código de Processo Civil. Eu sempre gosto de falar para os alunos que, principalmente nesse momento ainda inicial de desenvolvimento e de aplicação do Código de Processo Civil, que a forma, o método mais adequado de se estudar essa nova lei é de trás para frente, principalmente pelas disposições transitórias do Código, porque essas disposições elas são responsáveis por determinar quais normas do Código revogado continuam tendo aplicação durante um determinado período, esse período de transição, e quais normas do novo Código de Processo que irão se aplicar aos feitos pendentes. O artigo 1046, ele traz lá diversas normas. Ele consagra a autonomia dos procedimentos especiais e preconiza que o Código de Processo Civil ele se aplicará a essas normas extravagantes de forma subsidiária ou supletiva. O artigo 1047 do Código, que vai trabalhar aqui com a ideia da aplicação das normas sobre direito probatório apenas aquelas provas que tiverem sido requeridas ou então determinadas de ofício pelo magistrado após o início da vigência do novo Código. Essa questão, principalmente, que se refere ao artigo 1047 e que tem aqui essa relação importante com o artigo 14 do Código de Processo Civil, ela é importantíssima para o exame da OAB. Então, pessoal, vejam bem, se você tem um procedimento tramitando durante a vigência do Código de 73, e nesse período, durante a vigência ainda do Código, que hoje já está revogado, se tiver ocorrido o requerimento de produção de uma determinada prova, ou então, se o juiz tiver determinado a produção de uma prova de ofício, ainda durante a vigência do CPC de 73, ainda que nós tenhamos já a vigência do novo código hoje, ainda que a prova seja produzida hoje, o marco que vai determinar qual o código a ser aplicado é o artigo 1047.
Portanto, se as provas tiverem sido requeridas ou determinadas de ofício na vigência da legislação revogada, são as normas daquela legislação que nós iremos aplicar por força daquele mecanismo ou princípio da ultratividade. As normas, elas serão utilizadas para aplicação àqueles atos que tiverem sido realizados ou que tiverem sido, ao menos, germinados ainda na época em que o Código estava em vigor. Então, muita atenção ao artigo 1047, porque na aplicação prática e para o exame da OAB, ele será muito importante para vocês. E tudo isso trabalha com o princípio da imediatidade. Vejam bem, as normas de direito processual, elas passam a valer imediatamente após o início da vigência do Código, aplicando-se a todos os procedimentos pendentes e aqueles novos procedimentos. Dentro dessa teoria, e aí abordando, já superando um pouco essas normas de transição dos artigos 1046 e 1047, nós precisamos falar da teoria do isolamento dos atos processuais. O que essa teoria vai nos dizer, pessoal? Que, embora o procedimento seja um conjunto de atos jurídicos processuais que estão interligados e que são regulamentados por uma norma jurídica, eu, para aplicar uma norma processual, devo identificar e analisar o ato isoladamente. É isso que importa no momento da aplicação da norma jurídica. Embora o procedimento seja um conjunto de atos, esses atos, apesar de serem interdependentes, eles conservam a sua autonomia. E para fins de aplicação da norma processual, eu devo analisar o ato isoladamente. É o que a teoria do isolamento dos atos processuais nos indica. E a partir dessa aplicação da teoria, nós vamos identificar a seguinte situação. A lei vigente ao tempo em que o ato for praticado é que vai regulamentar os requisitos da sua prática e os efeitos dessa prática, ok? Mas dentro dessa situação, nós precisamos identificar algumas questões pontuais que acabam sendo, e eu já antecipei aqui, em relação ao artigo 1047, por exemplo, algumas situações pontuais que serão excepcionadas por essa situação. Então, dentre elas, nós temos uma situação que se refere aos recursos. E esse é, inclusive, um dos grandes pontos polêmicos que incomodou aí os processualistas e, inclusive, os tribunais no momento de transição entre o Código de 73 e o Código de 2015. E a questão, ela trata da seguinte situação. Qual é a norma aplicada ao recurso quando a nova norma processual passar a entrar em vigor no curso desse prazo? E aí os tribunais e o Superior Tribunal, só para resumir a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ele consolidou a ideia a partir dos enunciados administrativos números 2 e 3. E ele passou a entender o seguinte: o marco para se determinar qual é a norma processual aplicável no caso de recursos é a data da publicação da decisão recorrível. Isso significa que é a norma vigente quando a decisão recorrível for publicada é que vai orientar os requisitos do recurso e, mais do que isso, o seu julgamento. Então, pessoal, essa regra ela não consta de forma expressa no Código de Processo Civil e nós sabemos que a parte recursal é uma parte muito importante para o direito processual e principalmente para a prova de ordem, do exame de ordem. Então, lembrem disso. Quando nós tivermos um recurso, uma decisão recorrível, é a data da publicação que vai determinar qual a norma a ser aplicável. E aí, neste caso, nós vamos flexibilizar um pouco aquelas regras gerais do princípio da imediatidade, as orientações gerais, do princípio da imediatidade e da teoria do isolamento dos atos processuais. Mais adiante, nós vamos estudar também as situações ainda no contexto da aplicação das normas processuais
situações polêmicas que vocês precisam tomar cuidado, e aqui eu selecionei 4 pontos, eu já até mencionei 2, para que nós possamos identificar, porque esses pontos já foram cobrados e podem ser cobrados novamente em outros exames da OAB. Então, procedimentos iniciados sob a vigência de norma revogada. Eu aplico o Código de Processo Civil de 2015 aos atos ainda não praticados. O Código, como a regra geral é da irretroatividade da norma processual, aqueles atos que isoladamente obedeceram aos requisitos de validade e eficácia da norma vigente ao tempo em que foram praticados, eles serão conservados. Os novos atos, seja de procedimentos que se iniciaram após o CPC de 2015, ou de procedimentos que se iniciaram antes do CPC de 2015, mas que ainda não foram concluídos, eles observarão as novas disposições processuais. Um segundo ponto, no caso aqui um quarto ponto, porque eu acabei invertendo a ordem dos temas aqui, atos processuais já concluídos sob a vigência de norma revogada. Neste caso aqui, nós temos aquela ideia clássica do ato jurídico perfeito. Quando um determinado ato jurídico, seja ele de natureza material ou de natureza processual, ele completa o seu ciclo de formação, observando a todos aqueles requisitos previstos na legislação para que seja praticado, ele não será atingido por novas disposições legais que alterem o seu regramento. É isso que nós estudamos e que nós temos que observar aqui nesta parte de aplicação das normas processuais. Então, para que a gente possa seguir aqui para o terceiro tópico do nosso top 15, sobre a aplicação das normas processuais, lembrar sempre, princípio da imediatidade, norma processual entrou em vigor, ela passa a ser aplicável imediatamente a todos os processos, inclusive aqueles processos que ainda estiverem pendentes. Teoria do isolamento dos atos processuais, o procedimento é um todo formado por vários atos que são concatenados, organizados sistematicamente pela lei. Mas, para fins de aplicação da norma processual, eu analiso isoladamente cada um desses atos para identificar qual norma será aplicável. E, por fim, lembrem-se de revisar as questões transitórias relativas à aplicação das normas processuais, especialmente o artigo 1046 e o artigo 1047, que trabalha com o direito probatório e esse momento de transição que nós temos. Vamos seguir, portanto. Agora, o nosso terceiro tópico é sobre competência. Em competência, pessoal, e sempre que nós falamos em competência, nós não podemos mais nos valer daquele vício de linguagem que já se tornou no campo do direito processual, de dizer que competência é medida de jurisdição. A competência não é medida de jurisdição pelo simples fato de a jurisdição ser una. Ou o órgão jurisdicional é detentor de jurisdição, ou ele não tem jurisdição. A jurisdição é aquela função do Estado destinada a permitir que ele desenvolva parcela da sua soberania a partir da aplicação do ordenamento jurídico por meio de procedimentos organizados pela lei. Essa é uma ideia que nós podemos ter sobre jurisdição, e competência, de modo algum, funciona como uma medida da jurisdição. Quando nós trabalhamos com competência, o que nós vamos ver é como as normas processuais ou as normas constitucionais distribuem os trabalhos entre os diversos órgãos do Poder Judiciário. Competência é isso, distribuição dos trabalhos entre os diversos órgãos. E aí, para que esses órgãos recebam da norma jurídica essas atribuições, nós precisamos ter normas processuais que façam isso com base em alguns critérios. E é o que nós vamos estudar e o que eu busquei estruturar para vocês neste quadro aqui dos critérios de distribuição da competência. Então, lembrem sempre, competência é aquela temática do direito processual
em relação à qual nós vamos estudar os critérios de distribuição dos trabalhos entre os variados órgãos do Poder Judiciário. Um primeiro critério que nós temos é o critério territorial. O critério territorial, ele vai nos indicar ou vai nos permitir identificar como as normas jurídicas distribuem geograficamente os trabalhos entre os diversos órgãos jurisdicionais. É isso que nós temos aqui na competência territorial. Na competência funcional, por sua vez, nós vamos estudar como as normas processuais distribuem entre os variados órgãos jurisdicionais as funções, o que cada órgão jurisdicional irá fazer, qual atividade irá desempenhar no curso dos procedimentos. Assim é que o Tribunal de Justiça, por exemplo, ele tem competência funcional para apreciar recursos que provenham de órgãos monocráticos, de órgãos de primeiro grau de jurisdição. Assim também é que o juiz terá competência funcional, o juízo civil, por exemplo, ele terá competência funcional para cumprimento, para execução das sentenças que este órgão, juízo, proferir. Um terceiro critério que nós podemos observar na lei é o critério objetivo. E aí, o simples fato de nós termos aqui o critério pessoa inserido dentro deste objetivo não pode gerar nenhuma confusão por parte de vocês. Por quê? Porque o simples fato de nós utilizarmos as qualidades da pessoa envolvida no processo como uma forma, um critério de competência, de distribuição de competência objetivo, não torna esse critério subjetivo pelo simples fato de que, quando nós analisamos a distribuição de competências baseadas no critério objetivo, o que nós buscamos identificar são características da demanda que irão direcionar as normas processuais a fim de que elas designem ali qual órgão jurisdicional será o competente para atuação em uma determinada causa. Então, dentro deste critério objetivo, nós teremos uma subdivisão em 3 categorias: valor da causa, matéria e pessoa. Sobre esses critérios, pessoal, a gente tem que se lembrar, principalmente, é que nós temos dos 5, competência territorial, funcional, pelo valor da causa, em razão da matéria, ou então em razão da pessoa. Desses 5 critérios, grandes critérios, nós precisamos observar que 2 deles são definidos pela lei como critérios de competência relativa. E aí, nesse ponto, já vem uma questão muito importante, até para que nós possamos ingressar na próxima temática, que são as causas de prorrogação de competência, que tem uma grande incidência nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, e que diz respeito aqui à conexão e continência. Sobre aqueles critérios que nós estudamos, dos 5, eu disse que 2 deles são classificados como critérios de competência relativa. Isso significa que a competência em determinados casos, ela é distribuída pela norma para atender mais ao interesse das partes envolvidas naquela demanda do que ao interesse público subjacente na resolução daqueles conflitos. E isso significa que a violação, eventualmente, de uma norma, ou a inobservância, de uma norma de competência relativa, ela não vai causar um vício tão grave ao procedimento que imponha a sua nulidade. As normas, portanto, que dizem respeito à competência territorial e em relação ao valor da causa, elas são trabalhadas pelo Código de Processo Civil como competências de natureza relativa, ou seja, a inobservância ela não gera nenhum prejuízo processual grave e, além disso, ela pode sofrer a incidência da prorrogação, que é o critério, que é a temática que nós vamos trabalhar a partir de agora. Nós sabemos que um juízo, quando recebe da norma jurídica, ou nos casos de competência relativa, quando as partes podem convencionar para alterar essa competência,
O juízo que recebe essa competência, ele deverá julgar o caso, mas caso ele não seja de acordo com a norma, efetivamente aquele juízo que foi escolhido para conduzir o caso, isso por si só não vai impedir que o procedimento prossiga regularmente. A norma processual, ela trabalha com critérios aqui de prorrogação que dizem o seguinte: um juízo que é detentor de uma competência, de uma regra de competência, que se enquadra dentre aquelas que são consideradas relativas, caso esse juízo não tenha competência efetiva no caso concreto, o fato de a parte não alegar no momento oportuno fará com que essa competência se prorrogue, ou seja, ela se perpetue. O órgão jurisdicional que inicialmente não deveria, em razão do valor da causa, ou então em razão do local, ratione loci, a competência territorial, ele não poderia julgar aquele caso, caso a parte envolvida não alegue isso em preliminar de contestação, ou no primeiro momento que lhe competir falar nos autos, essa competência será prorrogada e o órgão jurisdicional, antes relativamente incompetente, ele passa a ter total competência para julgamento daquela causa. Então, dentro dessa temática da competência relativa, ou melhor, incompetência relativa ou incompetência absoluta, é importante falar também que esse critério em relação às competências absolutas, ditas absolutas, a funcional, em razão da matéria ou então da pessoa envolvida no caso, elas não podem sofrer modificações pela vontade das partes por si só, porque elas decorrem de um interesse maior, subjacente da resolução do conflito pelo Estado, e isso não pode ser submetido à autonomia da vontade das partes. Portanto, pessoal, dentro dos critérios que distribuem ou que permitem prorrogação de competência e modificações de competência, aquelas relativas, territorial e também em razão do valor da causa, nós precisamos estudar aqui dois temas importantíssimos, que são conexão e continência. Então, nós vamos estudar a partir do artigo 54 ao artigo 63, e aqui eu não vou falar com vocês precisamente de todos eles, apenas sobre os que nos interessam, por conta da objetividade que esse momento nos exige. O artigo 55 ele vai dizer o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum, ou seja, quando for o mesmo pedido ou causa de pedir. E aí o artigo 55, ao trabalhar com a conexão, ele nos traz a seguinte informação: conexão é o fenômeno jurídico processual que se caracteriza pela identidade parcial entre demandas. E aí essa é uma questão que todos vocês já devem conhecer bem, que é um tema básico do direito processual. O que é importante nesse momento para nós são as novidades introduzidas pelo Código de Processo Civil, e são exatamente elas que vêm sendo cobradas nos últimos exames da ordem. Então vejam bem, parágrafo 1º, ele inicialmente já começa absorvendo uma orientação que já estava presente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há um bom tempo. A súmula 235 do STJ, ela agora foi absorvida pelo parágrafo 1º do Código, que diz o seguinte: a conexão como esse fenômeno que vai implicar eventualmente a reunião das ações que tramitam separadamente, ela não valerá, ou essa reunião não se aplicará, quando um dos processos já tiver sido julgado. Exatamente porque o objetivo da conexão é evitar que nós tenhamos sentenças conflitantes, sentenças de procedimentos, de demandas, que são iguais em parte, seja na causa de pedir, seja no pedido, e essas demandas recebam decisões diversas, conflitantes. O grande objetivo aqui, evidentemente, é assegurar a segurança jurídica, logicamente, e também a isonomia. Exigir do magistrado que ele julgue as causas em sintonia quando elas apresentarem ali pontos em comum, pontos idênticos.
Uma segunda questão a ser observada no artigo 55 é em relação ao parágrafo 3º, que fala o seguinte: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre elas. O Código de Processo Civil, ele buscou introduzir aqui algo que a jurisprudência já vinha trabalhando e, por conta disso, precisou estruturar toda essa situação dentro do parágrafo 3º, criando uma situação não de conexão propriamente dita, mas uma situação que aplica os efeitos da conexão a essas demandas que possam apresentar, embora não tenham a mesma causa de pedir ou pedido, decisões conflitantes. O objetivo aqui é a harmonia entre os julgados trazida aqui pelo artigo 55 do Código de Processo Civil. Agora nós precisamos ver também a ideia da continência. A continência, na mesma linha da conexão, ela trabalha com identidade de demandas. Só que aqui na continência nós temos uma amplitude um pouco maior, porque enquanto que na conexão nós temos duas ou mais demandas que se identificam, que são iguais em seu objeto, no seu pedido, ou então na causa de pedir, na continência nós já vamos ter mesmas partes, mesma causa de pedir, só que o pedido de uma delas é mais amplo e absorve o da outra. É aquela ideia de que peixe grande engole o peixe menor. É isso que nós vamos ter na continência. Então, enquanto lá na conexão a identidade é parcial, ou pedido ou causa de pedir, independentemente de as partes serem ou não as mesmas, na continência nós vamos ter mesmas partes, mesma causa de pedir, só que um dos pedidos é mais amplo. Então imagine a seguinte situação: a pessoa ajuiza uma ação inicialmente discutindo uma cláusula de um contrato X. Posteriormente, como ela não pode mais modificar o pedido ou a causa de pedir após a citação da parte demandada sem que ela concorde, ou então ela não pode mais modificar depois do saneamento do processo, o que ela faz? Ela identifica que existem outras cláusulas essenciais do contrato que tornam esse contrato inválido. E aí ela propõe uma segunda ação, dizendo que, olha só, juiz, eu não quero simplesmente anular ou revisar uma cláusula do contrato. Eu quero a declaração de invalidade de todo o negócio jurídico. Então a gente pode observar que na primeira demanda nós temos um pedido um pouco mais restrito. Ele pega apenas um ponto do contrato. Enquanto que na segunda demanda, o que nós vamos ter é um pedido que é mais amplo do que aquele anterior. As partes são as mesmas, a parte é a mesma, o pedido, a causa de pedir é a mesma, e o pedido da segunda ele é mais amplo. Ele abarca, ele engole o pedido que foi formulado na outra demanda. E o que é importante de se lembrar em relação à continência diz respeito ao momento de ajuizamento das ações. Isso porque, se a ação continente, é o que vem aqui tratando o artigo 57, se a ação continente tiver sido proposta antes da ação contida, então este processo será extinto sem resolução do mérito. Agora, se a ação continente, ou seja, a ação mais ampla, tiver sido proferida após aquele pedido, aquela demanda que envolva ali um pedido menos amplo, mais restrito, elas serão reunidas para que o juiz possa julgar de forma conjunta essas demandas. Então essas são as observações em relação às causas de prorrogação de competência que eu precisava trabalhar com vocês. As noções gerais sobre esses institutos, nós não temos, em virtude aqui do tempo, condições de aprofundar, mas eu precisava passar pelo menos essas ideias gerais para vocês. Agora o nosso próximo tema se refere aos honorários advocatícios.
E este tema aqui, ele vem recebendo uma incidência muito grande por parte do Código de Processo Civil, relativamente do Código de Processo Civil e principalmente da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu exame, né? Então, eu já pude perceber, revisando as provas passadas, que os honorários advocatícios têm sido cobrados com muita constância. Então, vejam bem, um primeiro tópico, e aí como o artigo 85, que é o principal dispositivo que trabalha com os honorários de sucumbência, ele é muito extenso, eu selecionei aqui apenas os principais e mais novos tópicos para que a gente possa trabalhar. Então, a primeira questão, cumulatividade dos honorários advocatícios nas diversas fases do procedimento. Vejam bem que o parágrafo 1º do artigo 85, ele diz que esses honorários serão devidos de forma cumulativa na reconvenção, no cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. E aqui o que eu preciso trabalhar com vocês diz respeito ao seguinte: nos recursos, nós não teremos a fixação de novos honorários. Por quê? O magistrado ele vai ter que observar o limite de 20% trazido pela legislação processual. Então, o que acontece é o seguinte: à medida em que as fases do procedimento forem se aprofundando e forem se ampliando, o magistrado que apreciar o procedimento na fase seguinte, ele poderá aumentar, majorar os honorários a partir daquela fixação inicial. Então, essa cumulatividade, ela precisa observar o limite de 20% trazido pela norma. Uma segunda questão importante diz respeito às execuções, e aí o Código fala que haverá honorários nas execuções resistidas ou não. E eu coloquei um asterisco para vocês ali, e é isso que é importante para o exame de ordem, porque em relação às execuções contra a fazenda pública, em que for exigida a expedição de precatório, então aquele regime lá da Constituição Federal, no seu artigo 100, nós não teremos a fixação de novos honorários ou de a majoração de honorários advocatícios. Ok? Então, é a questão que nós trabalhamos aqui no artigo 85, parágrafo 7º, nessa atenção que eu coloquei para vocês: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Então, nós precisamos, ao interpretar o parágrafo 1º, fazer aqui uma conjugação com o parágrafo 7º. E também uma outra observação importante é aquela relativa ao parágrafo 11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Então, tem que lembrar disso aqui. Quando o código foi publicado e entrou em vigor, muito se discutiu sobre essa cumulatividade, o receio que havia de esses honorários serem aplicados de forma ilimitada. E não é bem isso que a lei trabalha. Ela coloca um limite e a cada fase esse limite ele vai sendo majorado pelo magistrado. Ok? Então, seguindo aqui, parágrafo 3º, a gradação dos honorários contra a fazenda pública. Neste tópico aqui, nós não precisamos tecer maiores comentários, mas eu trago porque é uma temática muito importante e que vem sendo exigida nos exames da ordem. Vocês têm que observar que nós temos aqueles critérios gerais de fixação dos honorários advocatícios nas demandas que forem tramitar contra pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado, mas em relação às causas em que a fazenda pública, em que o poder público estiver litigando, nós teremos que observar estes critérios aqui. Tá bom? Então, mínimo de 10 e máximo de 20 na condenação, ou quando a condenação envolver uma cifra aí de até 200 salários mínimos. E daí por diante, então, releiam essa parte do código, parágrafo 3º, porque ele é muito importante. Já seguindo aqui,
natureza jurídica dos honorários advocatícios. Eu trouxe essa informação porque o artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, ele consolida um entendimento que já vinha sendo trabalhado pela jurisprudência dos tribunais pátrios e consagrou a natureza alimentar do crédito decorrente de honorários advocatícios e também a possibilidade e o direito autônomo que os advogados têm de exigir a cobrança de exigir o recebimento desses honorários fixados em sentença ou por arbitramento. Ok? Então lembrem-se disso porque é um alinhamento com o do Código de Processo Civil, com a jurisprudência do STF, por meio da súmula vinculante número 47 de 2015. Então vejam que a súmula ela foi publicada durante o período de vacatio legis do Código de Processo Civil e também o Estatuto da OAB. Para que a gente possa seguir caminhando aqui para o encerramento dessa parte inicial, ainda sobre os honorários, nós precisamos tratar de duas questões brevemente. Omissão dos honorários advocatícios no título judicial. E aí é o parágrafo 18 que trabalha com essa situação. E se o magistrado se esquecer de incluir na condenação os honorários de sucumbência e a parte ou seu advogado não falarem nada sobre isso? A sentença transita em julgado, e aí? Como fica a situação? O Código de Processo Civil acabou com a polêmica e, principalmente, superou um entendimento muito antigo que o Superior Tribunal de Justiça tinha, no sentido de que os advogados perderiam a possibilidade de discutir em caso de omissão. Hoje não. Se houver omissão na sentença transitada em julgado acerca dos honorários, basta que o advogado ele proponha uma nova demanda e, com isso, ele possa buscar o seu direito a esse crédito que tem natureza alimentar. E, por fim, para a gente poder seguir aqui, a questão dos honorários para advogados públicos. Neste tópico aqui, pessoal, nós precisamos lembrar que o artigo 85, parágrafo 19, ele trouxe ali a ideia e o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários advocatícios, o que foi regulamentado no ano de 2016, essa situação toda. Então, nós precisamos somar o artigo 85 com o parágrafo 19 com a legislação que vai regulamentar, que é a nossa Lei 13.327, de 29 de julho de 2016. Então, com isso, esses aspectos em relação aos honorários advocatícios, não poderia terminar de modo melhor, né? Um tema muito importante para vocês que pretendem ingressar na carreira da advocacia e que é também um tema muito importante para o exame de ordem, porque trata exatamente da remuneração que o profissional da advocacia terá direito pela prestação do seu serviço. Eu agradeço a companhia de todos e aguardo vocês no próximo encontro. Um grande abraço.